Nós estamos aqui, aos domingos, estudando tendo uma série de mensagens baseada no Evangelho de João. Nas quartas-feiras do mês de fevereiro, nós estamos livres para pregar outro tema que Deus tem colocado no nosso coração. Eu vou falar sobre o mesmo autor do Evangelho de João, que é João, mas é na sua primeira carta, na primeira carta de João. Se você não sabe, o mesmo autor que escreveu o Evangelho de João é quem escreveu primeira e segunda e terceira carta de João e quem escreveu também o livro do Apocalipse. Dos discípulos de Jesus, João é o único que não morre pelo martírio, pelo viés do martírio. Todos os discípulos de Jesus morreram pelo viés do martírio. João não. Eles pegaram João, colocaram João dentro de um caldeirão de óleo fervendo para matar ele ali, torturado, e João ficou tomando banho ali naquele óleo fervendo e não aconteceu nada com ele. Né? E aí o que eles fazem? Eles tiram João de lá e prendem João na ilha de Patmos. E ali ele escreve o livro do Apocalipse. Só para que os irmãos possam conhecer um pouquinho sobre o autor do Evangelho de João, das primeiras cartas e do livro de Apocalipse. Mas o texto que eu gostaria de ler com os irmãos está registrado em 1 João, capítulo 5, não é isso? 1 João, capítulo 5, a partir do verso 18. Se você achou, diga amém. Se você não achou, a gente espera. Então diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Obrigado, Pai, pela Tua santa palavra. Fala aos nossos corações neste momento. Usa-nos, ó Deus, para que sejamos instrumentos nas Tuas mãos e a Sua verdade seja revelada aqui nesta noite, no nome de Jesus. Sabemos. Os 3 versículos que nós lemos inicia com a palavra sabemos. Por que sabemos? Porque João está escrevendo à igreja. Aliás, todas as cartas são escritas para as igrejas. E, normalmente, as cartas são escritas para resolver alguma questão doutrinária, algum problema. Ou algum problema doutrinário, algum problema de comunicação, algum problema de entendimento, algum problema de relacionamento. Todas as cartas são escritas para resolver problemas dentro da igreja. Aqui nós temos e aprendemos 3 certezas aqui muito importante para nós. E o primeiro versículo diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não atinge. Parece meio estranho esse versículo. Deixa esse versículo aí, mas parece um pouquinho estranho, pelo menos, principalmente a segunda parte, quando diz, aquele que nasceu de Deus o protege. Parece que fica meio estranho, está faltando alguma palavra aqui, né? Alguma letra aqui. Mas, na verdade, a primeira frase, quando ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, está falando do crente. Não está dizendo que o crente não peca. Não é isso. Quando nós lemos aqui, está dizendo que uma pessoa que nasceu de novo, que nasceu em Deus, não continua a pecar sem se arrepender. Ele tem a intenção de ser uma pessoa perfeita. Alguém é perfeito? Não somos perfeitos, mas nós buscamos essa perfeição.
nós buscamos fazer a vontade de Deus. Nós olhamos para Jesus porque Paulo nos ensina que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e nós devemos nos espelhar nele, olhando para Ele, porque Jesus, Ele é exemplo de ser humano para nós. Ok? Jesus é exemplo de ser humano para nós. Se você quer se espelhar em alguém, se você quer mirar em alguém, se você quer ser imitador de alguém, seja imitador de Jesus. Olhe para Jesus, se inspire em Jesus, não olhe para o homem. Ame as pessoas, admire as pessoas, mas saiba que as pessoas pecam, e elas podem cair, e elas vão cair. Então, entenda isso. Por mais que a pessoa seja uma conhecedora do Evangelho, por mais que uma pessoa está na presença de Deus, ela vai pecar, ela é pecadora. Então, ame as pessoas, confie em Deus e haja segundo a vontade de Deus. Só assim sua vida pode ser abençoada. E aí, quando alguém tropeçar do seu lado, você vai entender que aquela pessoa é passível de pecado, como você é passível de pecado. Todos nós somos, e você vai poder dar o apoio necessário para ajudar aquela pessoa a se levantar. E quando o outro cair, você também não vai cair, porque você sabe, é ser humano igual eu. Caiu ele hoje, amanhã pode ser eu que estou caindo. Então, é necessário que nós estejamos vigiando para que a gente não dê brecha, para que venhamos a cair. Então, quando nós olhamos, nós entendemos que o texto que João está escrevendo é que não está no pecado, é porque não vive uma vida de pecado. Não vive uma vida onde ele tem prazer no pecado. Ao contrário, ele toma sobre si a sua cruz, nega-se a si mesmo todos os dias, crucificando as suas vontades, os seus desejos carnais, a sua soberba, o seu orgulho, o seu ódio, a sua indiferença, e crucifica todos os dias isso na cruz, para que ele possa fazer a vontade de Deus. E isto começa quando, pastor? Começa no dia que você aceita Jesus. Acaba quando? Quando você morrer. Ou quando Jesus vier e te arrebatar, se você não morrer antes. Glória a Deus que você não vai morrer antes, que você será arrebatado em nome de Jesus. E assim acontecendo, você será libertado da presença do pecado. Mas até lá, a luta e a trabalho a se fazer. A segunda parte desse versículo, que diz, aquele que nasceu de Deus o protege. Quem é aquele que nasceu de Deus? Aquele que foi gerado por Deus como ser humano? Jesus. Esse é Jesus. É Ele quem protege o crente, porque é Ele que morreu na cruz, é Ele que ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado ao céu e pagou o preço do meu pecado e do seu pecado naquela cruz. É Ele que nos protege. Nós só podemos ser protegidos do pecado quando a nossa vida está escondida em Deus. E aqui nós precisamos entender que, quando lemos essa parte do texto, nós compreendemos que nós só podemos vencer o pecado e o maligno se nós estivermos com Jesus. Se nós estivermos guardados por Jesus, se nós estivermos protegidos por Jesus. E ser protegido por Jesus significa que você tem que ser filho de Deus. E como é que eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus, pastor, eu sou ser humano. E Deus criou o ser humano, então eu sou filho de Deus. Segundo a Bíblia, não. Segundo João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, todos aqueles que receberam Jesus como Salvador e Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é filho de Deus quem recebe Jesus como Salvador. Pastor, é filho de Deus quem é batista? Não, porque nem todo mundo que leva o nome batista é filho de Deus. Como assim? Muita gente leva o nome de crente, mas não é crente. Nós vamos pensar nisso aqui daqui a pouco. Não estou falando de placa de igreja, estou falando de compromisso com Deus, de vida pessoal com Deus, com Jesus.
É isso que nós estamos falando aqui. Estamos falando de gente que realmente leva Deus a sério. E aqui nós temos a terceira parte desse versículo, que vai dizer que o maligno não o atinge. O que queremos dizer aqui? Nós queremos dizer aqui que o maligno não nos atinge porque quando você recebe Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo entra no seu coração e faz morada no seu coração. João capítulo 14, o Senhor Jesus diz que Ele e o Pai moram no coração do crente. E quando Jesus subisse ao céu, Deus enviaria o Consolador e estaria morando no coração do crente. Quem mora no coração do crente? O Espírito Santo de Deus. E Jesus mora no coração do crente. Então, você nunca está só. Você é pelo menos 4. Você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você e o Espírito Santo são quantas pessoas? 2 pessoas. Então, Deus sempre está presente na sua vida, porque Ele mora no seu coração. Amém? Então, nós precisamos compreender que o maligno, uma vez que nós recebemos Jesus no coração, e Deus é luz, Jesus é luz, e Ele mora no nosso coração, não tem espaço para o diabo entrar na nossa vida. Não tem espaço, por exemplo, para que um crente seja possuído por um demônio. Não tem espaço para isso. Por quê? Porque a morada que aqui está é do Espírito Santo, ele está aqui. Aonde há luz, não há trevas. Aonde há Deus, não há o diabo. Aonde Deus se faz presente no coração de forma ativa, trabalhando, consolando, animando, ensinando, através de uma vida de oração, de devoção, de estudo da palavra de Deus, quanto mais nós oramos a Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, o inimigo perde matéria-prima para trabalhar na nossa vida. Aí ele vai perdendo espaço. E quanto mais ele vai perdendo espaço, o inimigo vai se afastando, e Deus vai nos protegendo e nos guardando. Ele não pode nos possuir. Mas cautela, ele pode nos oprimir. Se nós não andamos debaixo da proteção de Deus, nós precisamos ter cuidado. Pastor, mas um crente que foi liberto do pecado, ele pode voltar a ser escravizado pelo pecado? Sim. Se ele levar uma vida cristã negligente, veja só o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Percebe? Isso quer dizer o quê? Se você não andar nessa intimidade com o Senhor, buscando a Deus, querendo ter uma nova vida com Deus, deixando Deus trabalhar, você vai acabar se submetendo a um jugo de escravidão. Por quê? Porque você escolheu esse jugo. Escolheu por sim. Não foi o que Gálatas disse? Paulo fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres, irmãos. Mas nós, muitas vezes, escolhemos estar sob o jugo do pecado. Quando? Quando nós guardamos o pecado no coração. Quando nós nos permitimos pecar. E aqui, como eu estou falando para crente, nós entendemos e compreendemos que muitas vezes nós vamos cometer algo errado, o Espírito Santo fala no nosso coração, para com isso. Não é verdade? Esse não é o caminho. E aí você persiste em fazer o que é errado. O que você está fazendo? Está colocando novamente sob um jugo de escravidão. E aí, meu amigo, o diabo entra e faz festa.
Porque se Deus não estiver dominando, pensa, existe dois senhores. Um é Deus, soberano, criador, sustentador do universo. E o outro é o diabo, que luta contra tudo aquilo que Deus colocou para nós. Se você der espaço para o diabo e deixar ouvir a voz de Deus, sabe o que você está fazendo? Você está dando legalidade para o diabo trabalhar na sua vida. Você está dando legalidade para ele. E quando você dá legalidade para ele, ele vai trabalhar. Agora, quando você fecha as brechas, busca Deus, Deus vai fortalecer você, e aí sim, você vai aprender que uma vida nova em Jesus vai gerar mudanças, vai gerar coisas em você que você vai começar a andar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que João 15:7, o Senhor Jesus diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês precisam permanecer em mim. Permanecer em Jesus significa se submeter à vontade do Senhor. Deixar que a palavra de Deus encha o nosso coração, tire o velho homem e coloque as coisas boas que Deus deu para nós. Amor, paz, alegria, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o fruto do Espírito, que começa a gerar em nós e criar em nós uma nova criatura, um novo homem, alguém que nasceu de novo em Jesus, que agora tem a sua vida transformada. É alguém que entende que ele é nascido de Deus quando ele não tem mais prazer no pecado, quando ele vive uma vida que agrada a Deus, quando o casamento que ele tem é um casamento que agrada a Deus, quando o namoro que ele tem é um namoro que agrada a Deus, quando os estudos que ele tem é os estudos que vai agradar a Deus, quando as suas amizades agradam a Deus, quando a sua vida profissional agrada a Deus. São coisas que tem na sua vida que começa a mostrar, não para as outras pessoas, embora isso vai acontecer, mas o objetivo não é mostrar para você que eu sou crente. O objetivo é provar para mim mesmo, cada dia, cada momento, que o Senhor está tomando conta da minha vida. É que Ele direciona a minha vida e que eu faça a vontade do Senhor. Percebe? Então, o maligno não tem poder sobre aquele que nasceu de Deus. É por isso que nós temos a vitória sobre o pecado, porque o Senhor nos guarda no poder do Espírito Santo. O texto de 1 João, capítulo 2, verso 19, vai dizer sobre pessoas que estão na igreja, muitas vezes, fica por um tempo aqui, caminham, até se batizam, algumas. Trabalham, às vezes, por anos, 30, 40 anos, acontece isso. Trabalha nos ministérios, vive na igreja, está sempre na igreja, mas que muitas vezes ainda não foi transformado por Jesus. E aí você olha, 1 João capítulo 2, verso 19, João diz o seguinte: essas pessoas, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, João está falando que da mesma forma como dentro da igreja existe o povo de Deus, existe aquele que anda como crente, cheira como crente, fala como crente, se veste como crente, mas não é crente, porque ainda não tomou a decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E o coração é uma porta que só tem chave por lá de dentro. Nem Deus entra se a pessoa não abrir. É por isso que em Apocalipse capítulo 3, o Senhor Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem que você convida para sentar na sua cozinha e comer com você? Só quem você ama.
só quem você gosta. Se você não convida Jesus para entrar na sua casa e comer com você, e ter uma vida de comunhão com você, ele não vai arrombar a porta. Aliás, quem arromba a porta é o diabo, é o ladrão. Jesus não. Ele bate e convida você a convidar ele para entrar no seu coração. Amém? Segunda lição. Sabemos que quando nascemos de Deus, pertencemos a Deus para estar sob o seu controle, e não do diabo. Veja o texto. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Na verdade, João repete a ideia lá do capítulo 3, verso 2, quando ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. Temos a nossa origem em Deus e pertencemos a Ele. Mas o mundo todo, de acordo com João, está sob o controle, sob o poder do maligno. Ele não diz que o mundo pertence a Satanás, ok? Ele diz que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 12, Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. A partir do relato bíblico, lá de Gênesis, capítulo 3, na queda do homem, sabemos que, através do engano, Satanás assumiu o controle do mundo todo. Ele assume o controle, mas ele não é dono do mundo. Mas o mundo jaz dele no seguinte sentido: a humanidade segue aquilo que o diabo quer. A humanidade segue a ordem deste mundo, segue fazendo a vontade do diabo. Quando Satanás tenta Jesus, lá em Lucas capítulo 6, ele disse o seguinte: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados. Eu posso dá-los a quem eu quiser. Isso o diabo disse para Jesus, quando ele fala que ele oferece o mundo para Jesus, fala: eu te dou tudo que você quiser, porque foi-me dado. Foi dado no seguinte sentido: ele tem a ordem do mundo nas suas mãos. Mas Jesus vem justamente para lançar fora o diabo e reivindicar esse mundo que, de direito, pertence a Deus. E aonde ele faz isso? Na cruz. Porque quando Jesus morre na cruz, ali está a derrota do diabo. E o que o diabo faz? Tenta a todo momento desacreditar Jesus. Fazer com que Jesus não cumpra a vontade de Deus. Porque ele sabia que na hora que Jesus morresse na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia, ele estava derrotado. O diabo já está derrotado. Ele já está condenado. Da mesma forma como aquele que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, já recebeu a vida eterna. Ele já o tem, não é que ele vai ter a vida eterna, ele já tem a vida eterna. E o diabo sabe que ele é perdedor. E nos últimos anos ele tem intensificado cada vez mais a sua luta contra o mundo, não. Porque o mundo já é dele. Mas contra você, que é crente, contra você que busca Deus, contra você que quer fazer a vontade do Senhor, contra você que quer vencer este mundo, vencer os pecados, e é contra você que o diabo luta. Você quer ver como é que o diabo luta contra você? Às vezes as pessoas falam assim: imagina, minha vida é tão boa, né? Minha vida é tão tranquila, eu vou na igreja de vez em quando, participo do culto, dou uma oferta aqui, dou dízimo, está tudo certo a minha vida. Vou fazer um desafio para você. Simples, simples, simples. Mamão com mel. Levanta todo dia e se dispõe a ler 3 versículos bíblicos e fazer uma oração. Você vai ver a dificuldade que você vai ter para manter essa rotina. É muito simples isso. As pessoas falam assim: eu não tenho tempo, pastor. Um dia desse eu cronometrei aqui um texto bíblico que eu li, eu pedi para o menino que estava sentado aqui, o Rony, vamos cronometrar o tempo de leitura bíblica e oração. Eu li 15 versículos, 15, e fiz uma oração, agradecendo a Deus pelo texto, pedindo para Deus que Ele pudesse esclarecer para mim o que Ele está dizendo e qual a aplicação daquele texto para a minha vida. Aí eu falei: quantos minutos eu gastei para ler o texto e orar? Alguns falaram 7, 8, 9. Irmãos, foi 3 minutos.
3 minutos e alguns segundos que ele falou. É muito simples. Mas se você quiser descobrir como o diabo luta para vencer isso, tente fazer isso amanhã cedo se você não tem o costume. Você pode até fazer amanhã cedo, não, o pastor falou que eu vou fazer. Faz uma semana, você vai ver a luta que é. Mas se você conseguir fazer em 15 dias, você criou um bom hábito. E aí vai ser costumeiro. Você lê a Bíblia, é um bom costume. É uma boa monotonia. Você ler a Bíblia todo dia de manhã e orar a Deus. Você verá que o diabo vai perdendo a força de atuar na sua vida. E ele começa a se afastar. Por isso que nós precisamos nos concentrar em fazer a vontade de Deus, porque nós estamos sob o domínio dele. Por isso que nós temos que buscar. Veja só o que diz 1 João 2,16, por isso que nós não podemos, de forma alguma, nos concentrar nas coisas deste mundo. Paulo nos ensina que a nossa mente, o nosso coração, tem que estar voltada para o céu, para as coisas que são de cima, para as coisas que são de Deus. Nós devemos pegar o nosso coração, acorrentar ele, amarrar ele e levar os nossos corações aos pés da cruz de Cristo. Paulo fala exatamente assim, para que eu e você possamos vencer o maligno. Não é fácil, eu não consigo, você não consegue, mas no poder de Deus, através de Jesus, o seu Espírito Santo, a gente vence o maligno. Tirando a nossa mente e o nosso coração das coisas deste mundo. Por quê? Porque a Bíblia nos diz em 1 João capítulo 2, verso 16, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Tudo isso enche o nosso coração. Tudo isso está dentro do nosso coração. E a gente fica olhando para o mundo, buscando as coisas deste mundo. Eu falei um dia desse aqui, e eu estava vendo alguém aí, logo na virada do ano, eu estava na padaria, eu acho, aí alguém falou assim, eu não ganhei na Mega Sena da virada, então eu vou ter que trabalhar esse ano. Né? Mas as pessoas têm essa ilusão. As pessoas jogam. Por quê? Porque elas acham que vai ter uma vida boa, uma vida tranquila. Não há vida tranquila neste mundo para ninguém. Isso é ilusório. Isso é ilusão. As pessoas ficam assistindo esse programa de TV, esses reality show, que é uma nojeira, é algo nojento, é uma porcaria. Lembre-se, irmãos, mente vazia ou oficina do coach. Cuidado também com os coach. Às vezes a gente fica só pensando nos coach, né? Eu vou aprender o que aquele cara tem para me ensinar. Lê a Bíblia. É mais barato, é mais simples e é uma realidade e é verdadeira. E pode realmente mudar a sua vida. Em terceiro lugar, e finalmente sabemos que quando nascemos de Deus, identificamos o que é de Deus e o que vem de Satanás. Quando você se apossa daquilo que Deus dá para você, aí você presta atenção no que o texto diz. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ilustração, já falada aqui, mas a igreja é a mesma, mas o público é novo, não é isso, Roberto? Né? Um rapaz foi estudar nos Estados Unidos, morava nos Estados Unidos, e foi trabalhar num banco. E para trabalhar no banco, mexer com dinheiro, você tem que saber o que é dinheiro verdadeiro e o que é dinheiro falso. E aí todo mundo estudava as notas, ele pegava a nota, ele sentia a textura da nota, ele aprendeu as cores da nota, né? Ele começou a olhar as marcas d'água da nota, ele cheirava a nota, tinha uns que colocavam a nota até na boca, para sentir o gosto. E ele começou a olhar, e vários dias, ele começou a estudar, olhava de um lado, do outro, os mínimos detalhes, a medida, tal. Ele olhava tudo.
conhecendo a verdadeira nota. Aí, no dia de teste lá, eles colocaram um monte de dinheiro para ele contar e colocava algumas notas aqui e ali, falsas. E aí ele começava a procurar, olhar, contar, e ele, opa, tem alguma coisa aqui. Ele conseguiu identificar todas as notas falsas. Porque ele não estudou a nota falsa, mas ele estudou a verdadeira. Quando você busca conhecer aquilo que é verdadeiro, quando o falso chega, você identifica. Quando você conhece qual é a vontade de Deus na sua vida, você conhece a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, você lê a Bíblia, sabe o que acontece? Os seus olhos abrem. E pastores falastrões não te enganam mais. Aqueles que querem te enrolar, não conseguem mais. Você consegue identificar aquilo que é verdadeiro, não porque você estudou aquilo que é falso. Tem muita gente que, uma vez alguém falou para mim, numa igreja que eu pastoreava, falou assim, pastor, vamos estudar sobre batalha espiritual. Vamos estudar sobre como vencer o maligno. E saber quais são as armas do diabo. E no começo eu até fiz. Mas eu não sei o que foi, eu acho que ninguém estava preparado, nem eu naquela época. E deu uma confusão na igreja. Sabe, deu uma confusão, foi coisa, mas deu briga. Aí eu falei, vamos acabar com esse negócio aqui e vamos estudar só a Bíblia. Só a Bíblia. Aí nós começamos a estudar a Bíblia. E aí alguém falou, pastor, você não acredita em batalha espiritual? Eu falei, eu acredito. E como o senhor acha que nós vamos vencer o inimigo? Eu falei, bom, eu tenho umas dicas que Deus me falou. Qual que é? Para de falar mentira, paga as suas contas, trate bem o seu esposo, trate bem a sua esposa, seja fiel a Deus, para de falar fofoca, olha que arma boa, não é, Emílio? Pronto, você vence o inimigo assim. Você vence o inimigo não dando espaço para ele. É assim que você vence o inimigo. Você vence o inimigo estudando a Bíblia. Porque quando você estuda a Bíblia, Deus te dá sabedoria. Não é isso que Tiago fala? Se falta sabedoria a alguém, peça a Deus que dá de bom grado. Quando você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, você é capaz de identificar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Você compreende que o Espírito Santo fala à igreja e ele fala de forma comum. Deus não vai falar algo para você e vai falar algo para mim para que nós possamos rachar. De forma alguma. Se eu estiver com o meu coração em Deus, buscando a Deus, e se Deus estiver falando com você, falando ao seu coração, nós vamos pensar a mesma coisa, no mesmo propósito, de fazer a vontade do nosso Senhor. É só assim que nós vamos vencer o maligno. Conhecendo o maligno, conhecendo a Deus, eu conheço quais são as estratégias do diabo. E aqui nós podemos entender que, mesmo que vejamos a corrupção de todos os meios, em toda parte do mundo, sabemos que Jesus Cristo veio revelar a sua verdadeira natureza para nós, para aqueles que têm Jesus como Salvador e Senhor. E a partir do momento que Ele revela para nós a sua natureza, nós vamos aprender que Deus não nos abandonou a este mundo de trevas. Nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus declara que nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Então nós podemos confiar nele, podemos acreditar nele e devemos. Por isso que nós conhecemos aquele que é o verdadeiro. E o texto encerra de uma forma espetacular, quando ele fala que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo. É Ele que nós conhecemos. Amém? Que Deus possa aplicar a sua palavra ao nosso coração e que nós podemos estar atentos à sua vontade e abrir a nossa cabeça, porque nova vida é vida transformada, irmãos. Deus quer transformar a minha vida, Deus quer transformar a sua vida, mas para que a nossa vida seja transformada em todos os aspectos, não só na vida espiritual, tá? Lá em casa, na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia.
Em todos os lugares que nós possamos estar, Deus quer fazer a diferença em nós. E Deus quer contar com você. Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim, Deus se basta. Mas Ele quer contar conosco. Ele espera que a gente possa estar junto dEle nessa caminhada, se nós abrirmos o nosso coração e deixar Deus trabalhar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Deus pela Tua palavra viva e eficaz ao nosso coração. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar e falar conosco, Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor se revela para nós a cada dia. E nós conhecemos e sabemos que o Senhor é Deus e está conosco, quer nos abençoar e que nós possamos cada vez mais olhar para o céu, para aquele que é autor e consumador da nossa fé, para que tenhamos uma vida abençoada e feliz. Em nome de Jesus oramos. Amém.